Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que nos assiste pelo canal O Amor de Deus está no ar. O evangelho de hoje, sexta-feira, é o evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Prestem atenção, queridos irmãos, este evangelho. Prestem atenção em que lugar Jesus coloca as mulheres. As mulheres naquele tempo também foram discípulas e discípulas fiéis. Não eram só o grupo dos apóstolos, o grupo de homens que acompanhavam Jesus. As mulheres também faziam parte do grupo de seguidores de Jesus. O evangelho começa dizendo o seguinte: depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e muitas outras que serviam Jesus com os bens que possuíam. Palavra de vida eterna. Então vejam aqui, queridos irmãos, que aquelas mulheres a quem Jesus deu a mão, a quem Jesus curou, a exemplo de Madalena, que diz o evangelho que dela saíram 7 demônios, e outras mulheres, inclusive uma mulher que era a mulher de um alto grau do escalão. O seu esposo ocupava um alto grau do escalão dos funcionários do rei Herodes. E ela acompanhava Jesus. Ela seguia Jesus. Então veja em que lugar Jesus coloca as mulheres. As mulheres que na sociedade hoje são tão discriminadas. As mulheres que, à base de luta e de muita luta, conseguiram e conquistaram o seu espaço na sociedade. E aqui o Evangelho vai nos dando esta lição. Então, meus queridos irmãos, que nós anunciemos o Evangelho sem discriminação, sem posição, sem achar que homens têm mais privilégio do que mulheres e sem achar que somos mais do que os outros. Porque Jesus não era assim. A gente fica um pouco triste em alguns comentários. Alguém coloca assim: padre, parabéns pela sua pregação, mas a sua igreja é uma igreja falsa. Estamos falando aqui, queridos irmãos, da Igreja Católica Apostólica Brasileira, da qual eu faço parte. Não somos Igreja Católica Apostólica Romana, que Deus está lá da mesma forma como Deus aqui está. Então peçamos a Deus, meus queridos irmãos, que anunciemos o Evangelho sem interesses pessoais, sem querer defender os nossos privilégios, sem querer defender as nossas vaidades humanas, mas que o Evangelho chegue às pessoas através de qualquer religião que esteja anunciando o bem. Certa vez chegam para Jesus e dizem: Senhor, estão curando ali no teu nome. Vamos lá e vamos mandar que aquela pessoa se cale, que aquela pessoa pare, porque ela não faz parte do nosso grupo. E Jesus disse: não, quem não está contra nós, está ao nosso favor. Ora, Jesus quis dizer o quê? Se ela está curando no meu nome, é porque Deus ali está. Então, meus irmãos, pensemos do Evangelho. Não pensemos nas questões pessoais de igreja A e de igreja B, porque a igreja não salva. O que salva é a fé. O que salva é o Cristo, que é a porta pela qual devemos entrar. Então que a gente tenha essa consciência. Nós homens, mulheres que têm fé, que são cristãos, anunciemos o Evangelho, sem preocupação com igreja A ou com igreja B. Sem acusar a igreja A e a igreja B de ser uma seita, de ser uma igreja falsa. Nós sabemos o que é uma seita, nós sabemos o que é ser falso. No nosso entendimento,
uma igreja que prega em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que professa a fé católica e apostólica, todas elas, não importa qual seja, todas essas têm a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus olha para o coração de cada um. Jesus ama cada um sem distinção de raça, de cor e de religião. E aceita a pregação do Evangelho, desde que seja feita com sinceridade, com zelo, com amor e com fé. Pensemos no Cristo, queridos irmãos, e não em nossas vaidades. Que Deus abençoe todas as mulheres que anunciam o Evangelho, sejam elas católicas romanas, católicas ortodoxas, católicas brasileiras, sejam elas evangélicas, não importa a congregação que você esteja, Igreja Assembleia de Deus Canaã, Adventista do Sétimo Dia, Universal do Reino de Deus, não me importa. Anunciem o Cristo. Esse é o verdadeiro que deve ser anunciado e que deve ser buscado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa consciência nessa sexta-feira e para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.